Capítulo 32. Sábias orientações. Meus irmãos, principiou com terna inflexão de voz. Roguemos ao Senhor que nos conceda a sua amorável paz. Aqui estamos participando das atividades de um núcleo espírita que se concentra nesse momento no esforço de atender os que sofrem sobre a terra. Não nos vinculamos única e exclusivamente a uma tarefa de efeitos físicos na produção de fenômenos para os olhos. O nosso propósito é mais elevado, consoante as diretrizes do Evangelho. Tampouco aqui devemos nos agregar para tão somente socorrer corpos perecíveis que mais cedo ou mais tarde não fugirão à realidade da desencarnação. O nosso intuito é o de cooperar com a evangelização das almas, assim como valermos-nos da materialização para que os nossos irmãos encarnados se motivem à própria espiritualização dos sentimentos. Nós, os que abraçamos semelhante atividade desde muito tempo, emprestando o nosso apoio a diversos grupos espalhados no Brasil, devemos deixar bem claro o nosso propósito, a fim de que os companheiros na carne não alimentem expectativas infundadas. Aqui não estamos para lhes fornecer provas inequívocas quanto à imortalidade da alma. A conquista da fé demanda esforço e discernimento. Filha de muitas lágrimas, a crença é uma conquista individual. Ninguém se iluminará com a luz que não lhe pertence. Ainda que nos materializássemos com frequência, os nossos irmãos duvidariam da veracidade do fenômeno. Tomé necessitou tocar as chagas do Cristo para crer. Pedro, que lhe acompanhou de perto a transfiguração no Tabor, negou-o por 3 vezes. Não seremos nós a pretender o que o próprio Senhor não logrou de imediato, junto aos seus discípulos. E como se nos estivesse rastreando psiquicamente as perquirições mais íntimas, ela continuou: os nossos irmãos de ideal nos desejam maior empenho na produção de fenômenos, como se semelhantes resultados estivessem efeitos unicamente a nós, os desencarnados, mas onde os medianeiros dispostos a colaborar conosco com maior disciplina, onde os que se consagram ao cultivo da mediunidade esquecidos de seus anseios pessoais, onde o grupo se propõe a alicerçar-se doutrinariamente ao longo do tempo, conquistando-nos a confiança, onde os companheiros interessados na materialização das boas obras, somando esforços no fenômeno sublime da própria renovação, haverá algo mais importante e convincente para os incrédulos do que o fenômeno de nossa transformação íntima. Nenhuma das curas efetuadas por Jesus, que limpou leprosos, levantou paralíticos, restituiu a visão a cegos, fez tanta propaganda da fé quanto a modificação de Maria de Magdala. A convertida pelo Senhor é o exemplo máximo dos fenômenos que o Evangelho consegue operar nas almas. Dediquemo-nos a minorar os padecimentos físicos dos que recorrem à intercessão do mundo maior, tanto quanto possível. Combatamos a dor em suas mais diversas manifestações, curando e aliviando sob o beneplácito de Jesus. Todavia, não descuremos da nossa crescente necessidade de melhoria espiritual. Não descuidemos que os fenômenos que consigamos produzir para os sentidos dos nossos irmãos encarnados os induzam a mais servir na excelsa seara do bem. Não nos submetamos aos seus caprichos e exigências quando todos devemos nos inclinar à vontade do Senhor. Cooperemos
de boa vontade com o grupo Ora em Formação. No entanto, estejamos atentos para que não venhamos a comprometer a cura que cada um deve compreender na redenção de si mesmo. Estudo, reflexão e trabalho, eis, queridos irmãos, a tríade que devemos adotar nesta casa em que depositamos as nossas melhores esperanças. Capítulo 33. Socorro aos enfermos. Em seguida, a sua comovente e sábia alocução, quase que volitando, Sheila aproximou-se dos 2 enfermos que permaneciam imóveis e orou ao lado deles, impondo-lhe as mãos sobre os rins e as cordas vocais. Da ponta dos dedos e da palma das mãos, bem como da fronte e do tórax, partiam correntes sutilíssimas de energia de regeneração das células comprometidas. Palminha e José Grosso, manipulando o ectoplasma que o médium liberava, efetuavam curativos de demora sobre os órgãos afetados. Os curativos, que pareciam compressas de algodão radioativo, que por alguns dias haveriam de ser paulatinamente absorvidos pelo organismo, diversos outros enfermeiros do nosso plano aplicavam medicamentos no reduzido grupo de companheiros encarnados. Às vezes, os referidos medicamentos eram injetados por seringas à pressão ou em forma líquida. Eram simplesmente despejados sobre a pele. Orvalhos cintilantes que de imediato caíam na circulação sanguínea, comportando-se como em um tratamento quimioterápico. Depois de alguns minutos, aproximando-se do local onde nos encontrávamos, tudo assistindo em silêncio, Sheila dirigiu-se ao nosso instrutor convidando: Irmão Odilon, vamos tentar uma palavra sua pela voz direta? O ambiente está propício e a afinidade mental do grupo com as lições que lhes são transmitidas através de suas obras psicografadas facilitará a sintonia. Os nossos irmãos esperam com ansiedade pela sua presença. Estendendo a mão ao Dr. Odilon, a mentora conduziu-o para mais perto do médium, que ressonava, e explicou: Imagine-se modelando uma garganta. Pense que, com a força da mente, esteja trabalhando na formação de um órgão fonador. Sem utilizar as mãos, ele concentrou-se e assistimos a algo maravilhoso. Uma porção de ectoplasma destacando-se da boca e das narinas do médium, como se hábeis e invisíveis mãos a esculpissem. Fez surgir uma garganta que ao mesmo tempo me parecia fazer parte da garganta do médium e do orientador. Uma espécie de superincorporação, apenas em nível do órgão da palavra. Mas não seria necessário, pois psiquicamente ambos já se encontravam em estado de quase perfeita sintonia. Aquela garganta artificial que se ajustava à garganta do médium permitiu que o Dr. Odilon falasse com a sua própria voz, embora evidentemente não conseguisse livrar-se de todo da pronúncia peculiar do medianeiro. Companheiros, disse com certa resistência material a ser vencida, Jesus nos abençoe. Estamos aqui com muita alegria apenas para abraçá-los. Continuemos com os nossos esforços no bem dos nossos semelhantes. Estamos começando e muito ainda há por ser feito. Necessitamos de servir com desinteresse e com amor à causa. O desenvolvimento mediúnico acompanha passo a passo o desenvolvimento intelectual e moral do médium. Sejamos disciplinados e perseverantes. Confiemos um tanto mais na proteção dos nossos maiores e cumpramos com as nossas obrigações, evitando atritos e contendas. A união do grupo é fundamental para o êxito do nosso empreendimento.
O Senhor seja louvado. A materialização da garganta fluídica não se sustentaria por muito mais tempo. Sabendo disso, o orador fora conciso e objetivo. Capítulo 34. Luz e perfume. Antes que a reunião fosse concluída com o intuito de marcar presença no recinto, Palminha e José Grosso trabalharam na produção de diversos outros e rápidos fenômenos. Com seu vozeirão característico, José Grosso saudou os companheiros, anunciando que Palminha se empenhava para acender diminutas luzes no ambiente, e brincou descontraído. Palminha, como não tem luz própria, vive materializando lanternas. Os companheiros encarnados sorriram enquanto múltiplos pontos luminosos apareciam em movimento. Anônimos cooperadores espirituais magnetizavam pequenos recipientes com água que seriam destinados aos enfermos sob tratamento e espargiam o perfume que haviam extraído das flores que enfeitavam o pequeno salão destinado às tarefas da noite. Em clima de paz e harmonia, a reunião foi encerrada com o dirigente despertando o médium que ainda cochilava na cabine. Sem dúvida, o desgaste vital fora imenso. Todavia, parte das energias despendidas lhe haviam sido repostas por José Grosso. Quando se alimentar, comentou, vendo o medianeiro a erguer-se do leito algo vacilante. Se sentirá mais forte. Nada melhor para o corpo do que um alimento fluídico materializado numa quitanda. Não pudemos conter-nos ante o senso de humor de Palminha e José Grosso. Faziam questão de demonstrar para aqueles que acham que os mortos são incapazes de sorrir. Sheila, assim que a prece fora proferida, com leve aceno de mão, despediu-se dos companheiros, dirigindo-se em particular ao Dr. Odilon. Quando possível, venha ter conosco. O Senhor será sempre bem-vindo às nossas humildes tarefas. Feito uma luz que repentinamente se apagasse, a querida mentora que se materializava em nosso meio não mais pôde ser percebida por nós. Entregue às minhas reflexões, fiquei pensando na solidariedade que impera entre aqueles que servem a Jesus nas mais diversas dimensões da vida. Sheila havia se materializado para nós e, por nossa vez, havíamos, através do Dr. Odilon, José Grosso e Palminha, nos materializado para os nossos irmãos na carne. E os nossos companheiros no corpo físico, por sua vez, deveriam encarregar-se de materializar a bondade divina para quantos vissem esperando por ela no profundo abismo de suas provas. Enquanto igualmente nos retirávamos, o instrutor acrescentava: sem espírito de solidariedade, a vida se compromete. Quem não desce para auxiliar alguém que se acha na retaguarda, não encontra o caminho da verdadeira ascensão. Por isso, nós, os desencarnados, não podemos olvidar os nossos irmãos na terra. Ademar, comovido, as lágrimas, repetia: eu não mereço tamanha bênção desta noite. Eu não mereço estar aqui. Sinto-me um espírito extremamente devedor. Ademar, meu irmão, redarguiu o Dr. Odilon, a rigor, nenhum de nós ainda fez por merecer a misericórdia divina, que nos cumula de bênçãos. Trabalhemos para justificá-las. Trabalhemos. Capítulo 35, sobre mediunidade. Os nossos irmãos encarnados, igualmente, já abandonavam o recinto da instituição, quando o orientador, sempre solícito, comentou conosco: porventura vocês perceberam quanto nós, os desencarnados, dependemos dos nossos companheiros médiuns nas tarefas que nos propomos a realizar na Terra? Mesmo na chamada mediunidade de efeitos físicos, o médium nunca se isenta totalmente.
Pude experimentar mais de perto do fenômeno, qual confesso a vocês não havia experimentado antes. Na voz direta dos nossos confrades, senti que o meu timbre de voz se misturava à dicção característica do medianeiro e também que o meu pensamento se lhe subordinava ao pensamento. A garganta materializada emitia os sons de certa forma armazenado nas cordas vocais do médium. Interessante que façamos esse esclarecimento, porquanto a maioria acredita que nos fenômenos de origem física não haja a participação do instrumento mediúnico. Inclusive, alguns pesquisadores chegam a aventar a hipótese de fraude na materialização quando anotam que a figura materializada tem semelhança com os traços fisionômicos do médium. Quer dizer, Dr. Odilon, que não temos a materialização pura? Questionei. Na materialização, Paulino, segundo deduzo, precisamos observar o grau de pureza do fenômeno. Quanto maior a união do grupo, o tempo de trabalho, o desprendimento e a disciplina do médium em serviço, a credibilidade que a equipe inspire aos espíritos que se devotem a semelhante atividade, mais o fenômeno se acentua, escoimando-se das interferências humanas. A materialização pura, genuína, terá ocorrido com os espíritos de Moisés e Elias que ladearam Jesus no momento da transfiguração. Por ser de natureza física, o fenômeno não dispensa a espiritualização dos que nela se envolvem. Isso também prevalece para nós, os desencarnados, cujos interesses carecem de ser igualmente questionados. Se os espíritos que se vinculam a uma equipe mediúnica, que se reúne com tal finalidade, não estão interessados na própria iluminação, evidentemente que, do ponto de vista moral, não estarão habilitados a lidar com forças tão sublimes. Prosseguindo, o instrutor acrescentou: se a nossa dependência dos irmãos encarnados é quase total para os fenômenos físicos, imaginemos os de ordem intelectual para aqueles em que apenas ideias e emoções estejam envolvidas. Aí sim, poderemos dizer que a nossa dependência é absoluta. Lidar com condições abstratas é muito mais complexo. Estamos sempre nos subordinando às condições psíquicas do medianeiro, ao seu grau de cultura, boa vontade, interesse em auxiliar ao seu humor, a sua, inclusive, disponibilidade de tempo. Não é de se estranhar, pois, que muitos questionem a autenticidade do fenômeno do próprio medianeiro. Os nossos irmãos na Terra necessitavam ser mais condescendentes conosco. Sem o concurso dos médiuns, estaremos de fato mortos para aqueles que nos procuram, além das fronteiras do túmulo. Sem que os médiuns se decidam a cooperar conosco, só nos resta a reencarnação, a materialização pura de durabilidade mais ou menos longa. Como sempre, as palavras do Dr. Odilon nos induziam a profundas reflexões. Sem dúvida, a mediunidade ainda está por merecer, da parte dos encarnados e desencarnados, mais amplos estudos. Capítulo 36, seguindo adiante. Para a outra semana, Adhemar pedira ao Dr. Odilon que o acompanhasse na tarefa de rua que os seus familiares e amigos continuavam em sua memória desempenhando na capital paulista. Desejava agora, um tanto mais refeito, observar o alcance daquelas atividades espirituais que, nos últimos tempos, se haviam constituído em seu apoio. Aquecendo, o Dr. Odilon, Adhemar e eu, que também fora convidado por nosso amigo, estávamos a postos naquela terça-feira à noite numa das praças mais movimentadas de São Paulo, a Princesa Isabel, enquanto os nossos irmãos encarnados cuidavam da organização que antecede a distribuição de alimentos aos necessitados.
Homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adolescentes, deliberamos percorrer a extensa fila, anotando o que acontecia nos bastidores espirituais daquele serviço de caridade. Difícil encontrar palavras para descrever o que víamos. Identificado por um antigo pedinte da praça que desencarnara num conflito, Ademar registrou o apelo. Que bom ver o senhor. Fulano me esfaqueou. Brigamos e ele me enterrou o punhal no peito. Bandido. Olha lá, doutor, disse, apontando um homem na fila. Ele me paga. Estou só esperando a oportunidade. Quando ele vier para cá, eu vou pegá-lo. Mas eu pedi a vocês que não brigassem, argumentou Ademar. Ora, esta cidade é uma selva. Deus está longe disso daqui. Ele veio para cima de mim dizendo que eu estava entrando no pedaço dele. Reagi, mas não tive tempo. É um sujeito tão ruim que já fiz de tudo para perturbá-lo e não consigo. Tem tanto ódio. Imagine o que ele anda dizendo, que se me encontrar no inferno, me mata outra vez. Eu quero ver. Estou agrupando alguns amigos aí. Ele que venha. Ao serem distribuídas as primeiras marmitas, enquanto se acomodavam na calçada para comer, algumas entidades se precipitavam, colando-se a homens e mulheres, pedindo com sofreguidão. Estamos com fome, nós também queremos comer. Parte do alimento que ingeriam, como que era sugado, principalmente os pedaços de carnes misturados no arroz, em seus princípios de vitalidade por aquelas entidades, muitas delas sem maior consciência da própria situação. Sacerdotes e pastores evangélicos desencarnados efetuavam pregações em altos brados, sendo quase completamente ignorados pelos espíritos dominados por outros interesses. Arrependei-vos, dizia um pastor a esfarrapado grupo, dos vossos pecados. Recusai esse alimento de Satanás. Os espíritas querem vos ganhar as almas pelo estômago. Só a Bíblia salva. Está próximo o dia do juízo final. Arrependei-vos. Um sacerdote, envergando um hábito negro, exibindo uma hóstia retirada do cálice que portava, insistia: tomai a extrema unção. Estais no purgatório, recusai a influência dessas seitas satânicas. Partistes sem vos confessar. Apenas a Santa Madre Igreja tem poder sobre as trevas. Não muito distante, algumas entidades de olhar maledicente gargalhavam de maneira sinistra. Estão todos loucos, clamam por um Deus que não existe. Capítulo 37, Apontamentos à margem. Ademar, preocupado, indagou ao Dr. Odilon. Será que essas entidades não farão mal aos nossos amigos? Estou preocupado. Eu não podia imaginar que a situação fosse tão grave. Temo pelos companheiros, pelos meus filhos, minha esposa. E se esses espíritos resolverem partir para a agressão? Tranquilize-se, respondeu. Isso não acontecerá. A prática do bem desinteressado impõe respeito mesmo àqueles que se constituem em adversários da fé. Essas entidades não se aproximarão do grupo. Concentrados na tarefa do auxílio, os nossos irmãos no corpo exercem natural vigilância. E depois, caso tentassem alguma agressão contra eles, muitos outros desencarnados haveriam de defendê-los. De fato, não registrávamos na praça apenas a presença espiritual de entidades entregues à revolta e ao desespero. Sem esforço, podíamos também perceber mães e pais desencarnados que acompanhavam os filhos, mostrando-se gratos pelo alimento que a equipe formada pelo nosso Ademar lhes oferecia. Víamos ainda robustos espíritos prontos para intervir, se necessário, eram na maioria familiares. Víamos ainda robustos espíritos prontos para intervir se necessário.
Eram, na maioria, familiares dos que ali estavam recebendo a assistência do pão e do agasalho, do remédio e da esperança. A movimentação era intensa. Quando recebiam uma comida e se sentavam no chão para comerem, muitos desencarnados em melhores condições se aproximavam dos necessitados das ruas, dizendo-lhes aos ouvidos: mudem de vida, voltem para casa. Isto aqui não é vida para vocês. Perdoem, abrandem a revolta em seus corações, não tenham ódio, procurem um emprego digno. Deus não desampara ninguém. Atento a tudo quanto acontecia, o Dr. Odilon Fernandes comentou: estão vendo? Muitos ainda criticam a ação da caridade praticada de forma indiscriminada. A maioria não sabe que somente nesses momentos, quando estão alimentando o corpo, nos é possível tentar demover os nossos irmãos em penúria dos pensamentos infelizes que os aprisionam. A caridade material abre caminho para a caridade moral. Sentindo-se nessas marmitas de comida, lembrados pela misericórdia divina, os nossos amigos se dispõem com maior facilidade a pensar em Deus. A rigor, não há necessidade de que nenhuma pregação evangélica seja efetuada. O exemplo encerra todas as palavras e, por vezes, o melhor argumento é o silêncio que opera para o bem. Havíamos percebido que os companheiros que integram o grupo de socorro aos necessitados, de fato, em chegando ao local previamente determinado para as tarefas de auxílio, não se haviam preocupado sequer com a pequena leitura do Evangelho. De corações vinculados ao alto, armaram pequena tenda que os protegesse da chuva naquela noite. Acenderam pequena lâmpada e de imediato na fila em movimento, ordeiro, puseram-se a distribuir o que trouxeram para a noite. Os transeuntes, apressados, a pé ou de carro, mesmo não querendo, levavam consigo aquelas imagens vivas de solidariedade nas ruas. De fato, não poderia haver melhor propaganda da fé. Embora conscientes da responsabilidade do grupo, nossos irmãos encarnados estavam longe de imaginar que a repercussão da tarefa humilde em que se empenhavam com sacrifício de tempo, dinheiro e boa vontade. Discretamente, Adhemar enxugava as lágrimas que lhe escorriam dos olhos. Capítulo 38. A importância do trabalho. A fila indiana dos pedintes caminhava para a final das tarefas de distribuição da noite, quando o Dr. Odilon comentou: vejamos como nós, os desencarnados, não podemos ignorar a realidade em que continuam vivendo nossos irmãos na Terra. São muitos os que questionam a intervenção do mundo espiritual na esfera física, argumentando que os supostos mortos nada mais têm a ver com os que deixaram imersos na experiência terrestre. A vida, conforme constatamos, continua sem interrupção. A morte não nos impõe a existência qualquer solução de continuidade. Precisamos unir-nos aos irmãos de boa vontade que mourejam no corpo com o propósito de sanear a atmosfera psíquica de nossa casa planetária. Como poderíamos simplesmente ignorar o que se passa no mundo, se dentro em breve tomaremos o caminho de volta? Que diríamos ao agricultor que lançasse a semente ao solo e lhe virasse as costas? Trabalhando por melhores condições sociais e espirituais na comunidade humana, estamos lavrando em nosso próprio benefício. Em verdade, os que agem no bem efetuam um investimento em seu próprio futuro. O que nos esperaria na Terra, caso não nos empenhássemos na sua transformação? É o que acontece.
igualmente com os nossos irmãos que, ainda no corpo, se empenham no esclarecimento dos espíritos desencarnados. As dimensões em que presentemente nos encontramos também carecem de ser saneadas, devotando-se à chamada desobsessão. Os companheiros espíritas conduzem a espíritos mais evangelizados para o corpo, espíritos que renascem com maior lucidez e em condições de uma existência física mais proveitosa. Sem dúvida, aquela multidão desencarnada estava à espera de um berço na terra. Pelo que me era dado constatar, grande parte daquelas entidades não lograria qualquer ascensão às dimensões mais altas, presos ao psiquismo gravitacional que lhes era característico. Só lhes restava uma alternativa, a reencarnação. E com certeza haveriam de reencarnar por ali mesmo. Raros talvez lograssem voltar em melhores condições, obtendo o concurso de uma família estruturada que se dispusesse a aceitá-los. Mostrando-nos alguns casais que se acomodavam perto de sobre camas improvisadas na sarjeta, o doutor Odilon esclareceu: semelhante atrai semelhante. Ansiosos por regressarem ao mundo, muitos de nossos irmãos, desembaraçados do corpo, acabam por precipitar acontecimentos. Deveriam procurar estar preparados, mas o receio do desconhecido é tão grande que preferem voltar para a terra, que conhecem melhor que o nosso habitat natural, o mundo dos espíritos. Para eles, as noções ainda estão invertidas. Acreditam que lhes seja o mundo a pátria da qual originariamente procedemos. Enquanto o homem se vincular à terra, imaginando que ela seja o berço de sua procedência, deitando-se com os casais que se preparavam para dormir naquela noite fria, muitas entidades se lhes colavam ao corpo. Com estreita simbiose, dormiam também, e com certeza algumas delas, em estado de autêntica hibernação psíquica, acordariam somente daí a 9 meses, arregalando os olhinhos miúdos entre as dobras dos panos pobres em que se acolheriam. Capítulo 39. Os servidores são poucos. Tomando a direção da Marginal Tietê, enquanto caminhávamos, perguntei ao nosso orientador: Dr. Odilon, por que motivo não vimos na praça, dentre os desencarnados que ali se movimentavam, nenhuma equipe espiritual socorrista, ou seja, nenhum grupo de companheiros espíritas fora do corpo, assistindo às entidades que estavam sendo disputadas pelo pastor evangélico e pelo sacerdote católico? Endossando a minha colocação, Ademar completou: de fato, e ao que me parece, estávamos apenas nós ali essa noite, e a assistência devida aos irmãos encarnados, expondo-se a tantos perigos com o intuito de auxiliar. Além dos familiares desencarnados interessados em protegê-los para que continuem amparando os que deixaram no mundo, não vi mais ninguém. Permitindo que exteriorizássemos as nossas dúvidas, o instrutor respondeu em seguida: a seara é imensa e os servidores ainda são poucos. No nosso testamento, Jesus ora ao Senhor da vinha, pedindo-lhe que enviasse maior número de ceareiros de boa vontade. A verdade é que não temos gente para oferecer cobertura a todas as atividades que aos nossos companheiros desenvolvem na terra, nem mesmo número suficiente de cooperadores esclarecidos do nosso plano, dispostos a servir nas regiões próximas à crosta. Espíritos enxameiam em todos os lugares, mas os que possuem discernimento e se revelam em condições de ajudar são poucos. Não estamos disputando almas. O nosso propósito é o do esclarecimento, esclarecendo-nos tanto quanto possível.
E procurando dar ênfase ao que Adhemar lhe havia questionado, prosseguiu. Toda tarefa no bem, por si mesma, se vincula às regiões espirituais superiores. A nossa condição mental, quando nos propomos praticar a caridade, cria em torno de nós uma espécie de campo vibratório que afasta as más influências. É um escudo espiritual de proteção, detendo a sanha dos perseguidores invisíveis. E depois, em qualquer emergência, alguma patrulha procedente do nosso plano, nas imediações estará pronta para intervir ao menor sinal de perigo. Infelizmente, Adhemar, não podemos contar com a presença dos nossos tutores a tiracolo. Vejamos, os seus amigos encarnados, na assistência aos carentes que ultrapassam os 500 nessa noite, não eram mais de 10 e talvez os mais diretamente envolvidos não excediam a 7. Na medida do possível, crescemos fortalecer-nos para não darmos tanto trabalho e não ocuparmos tanto o tempo dos nossos benfeitores. Precisamos aprender, independente de distância e presença, vincular-nos a eles através das orações. A prece é uma espécie de telefone sem fio, em sintonia com as centrais do bem. Aquele que ora em qualquer circunstância receberá inspiração para saber como agir. Terminando o assunto, considerou: precisamos trabalhar muito na formação de novos colaboradores. Tem acontecido conosco, deste outro lado da vida, o que acontece com os nossos confrades que mourejam no mundo nas atividades assistenciais espíritas. Os centros estão repletos de frequentadores, mas os que tomam a iniciativa de servir são raros. Muitos aparecem para mandar, poucos os que abraçam o serviço desinteressado. 40. Capítulo 40. Acidente na Marginal. Caminhando na direção da rodovia que margeava o rio Tietê, próximo ao Play Center, deparamos-nos com um acidente de graves proporções. Um caminhão em alta velocidade atingiu um carro que capotou repetidas vezes. Alguns motoristas solidários, enquanto esperavam a chegada do resgate especializado, tentavam tirar os jovens das ferragens com justo receio de que o automóvel se incendiasse. Aproximando-nos, o Dr. Odilon, com a experiência que lhe é peculiar, avisou-nos. O rapaz entrou em processo de desencarnação. O choque foi violento demais. De fato, procurando concentrar-me, pude ver uma substância vaporosa que começava a formar-se à altura do seu cérebro, adquirindo aos poucos a fisionomia. Com a chegada do resgate, em pouco mais de 20 minutos, o jovem foi libertado, imobilizado em uma maca e transportado para o Hospital das Clínicas. Pudemos ainda ouvir o médico dizer: está em estado de choque, mas ainda respira. Alguns vasos importantes devem ter se rompido. Se não debelarmos a hemorragia interna, iremos perdê-lo. Enquanto o veículo equipado com o mini hospital arrancava, sirenes a toda, o médico acionou o celular, entrando em contato com o hospital. Estamos chegando com um paciente que aparenta ter cerca de 25 anos, suspeita de morte cerebral, funções vitais enfraquecendo-se. É doador em potencial. Entremos em contato imediato com a família, pois em seus documentos não há autorização para uma possível doação de órgãos. Com um aceno, o instrutor convidou-nos. Acompanhemos, sem qualquer interferência, o caso desse rapaz. Algo poderemos presenciar que nos interesse ao aprendizado. O tema de doação de órgãos tem gerado muitas polêmicas. Mesmo entre os espíritas, encontraremos opiniões contraditórias.
Quando chegamos ao hospital, uma equipe médica já estava preparada, levado a pressas para a sala de cirurgia, não resistindo aos múltiplos ferimentos, inclusive fraturas expostas nas 2 pernas, o rapaz desencarnou. Não se passaram mais de 20 minutos do óbito, um casal, um senhor de cabelos encanecidos e uma senhora em pranto convulsivo, chegou procurando saber o conflito. Coincidentemente, moravam nas imediações e puderam chegar ao hospital quase que ao mesmo tempo que o filho, o qual ainda não sabiam desencarnado. Um dos médicos de plantão, ao saber da identidade do rapaz, entrou em rápido contato telefônico explicando a gravidade do caso. Levados à pequena sala de recepção, acomodando-se aos sobressaltos em 2 poltronas, foram notificados que o seu filho, de nome Leonardo, não resistira ao sangramento interno. O que era suspeita passou a ser realidade. Não é possível, bradou o genitor, levantando-se. Leonardo é nosso único filho. Lutamos para que Rita engravidasse. Vocês não podem fazer isso conosco. Somos amigos. Pagarei todas as despesas. Dinheiro não será o problema. O Hospital das Clínicas está modernamente aparelhado. Rita e eu fazemos parte da lista de seus provedores. Não é verdade, não pode ser verdade, meu Deus. O Léo não. Capítulo 41. Doação de órgãos. Deixando que o desesperado pai desabafasse enquanto a senhora se mantinha imóvel na poltrona, o médico conhecido da família observou em seguida. Fizemos o possível, Dr. Bonifácio. Ele chegou com a pressão a 0, o coração não resistiu e o cérebro ficou sem oxigênio por um tempo demasiado longo. Por favor, acalme-se. Somos médicos, mas o nosso poder sobre a morte é limitado. Caso sobrevivesse, Leonardo não se furtaria à cadeira de rodas e talvez amargaria sequelas cerebrais irreversíveis. Acomodando-se ao lado da esposa, indagou com voz entrecortada de dor. Maria Rita, você não diz nada. O nosso filho morreu, você ouviu? O Léo acabou. Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Acorde-me desse pesadelo. Com extrema dificuldade, aquela senhora que passei então a admirar argumentou. Precisamos ser fortes, Bonifácio. As provações humanas são para todos. Algo me dizia que não teríamos o Leonardo por muito tempo conosco. Demorei a engravidar. Quando via pequeno e indefeso em meus braços, muitas vezes me surpreendia perguntando até quando nos seria possível desfrutar daquela felicidade. O Léo sempre foi um menino diferente. Vivia cada dia como se estivesse a despedir-se de nós. Você lembra, Bonifácio, dos poemas que ele escrevia na adolescência? Quando tudo se faz mais calmo, providenciando sedativos para o casal que a genitora não quis ingerir, afirmando que preferia manter-se lúcida o tempo todo, o médico, com cautela, explicou. Nem sei como abordar esse assunto com vocês, mas devo fazê-lo. Por um dever humanitário. Temos uma jovem de pouco mais de 15 anos que está na hemodiálise à espera de um doador. Tomamos a liberdade de examinar o sangue e a primeira análise são compatíveis. Que? Disse Bonifácio, modulando com indignação a palavra. Tirar os rins do meu filho? Nunca! Não toque nesse assunto. Quero o seu cadáver inteiro. Não vou enterrar o meu filho aos pedaços. Não temos nada a ver com essa menina. O senhor, por favor, não me provoque. Respeite a minha dor. Isso aqui não é um açougue. Serão vocês esquartejadores? Então o médico se retraía temeroso de persistir no assunto. O genitor do rapaz, que espiritualmente já estava sendo assistido por uma equipe do nosso plano a providenciar o seu desligamento definitivo do corpo, dizia descontrolado.
Maria Rita, veja que absurdo! Se eu não conhecesse a integridade dos médicos dessa casa, diria que teriam deixado o nosso filho morrer de propósito. A imprensa veicula tanta coisa. Estão comentando que existem profissionais que recebem altas somas para obterem órgãos em doação. Tem gente pagando em dólares, milhares de dólares por um rim, fígado, coração, córneas. Não é possível, meu Deus. Fale, Maria Rita, defenda o nosso filho que está morto. Olhando o esposo fixamente nos olhos, aquela venerável dama redarguiu: Bonifácio, você é o pai, mas a mãe sou eu. Eu concordo. Capítulo 42, Doação de órgãos 2. Que? Disse o Senhor, não querendo acreditar no que ouvia. Repita, deve estar alucinado. Você concorda? Concordo, Bonifácio, e estou pronta para assinar os papéis que forem necessários. Se o Léo pudesse opinar, tenho certeza que não se oporia. O nosso filho Bonifácio era melhor do que nós dois juntos. Nada mais podemos fazer por ele. Nos coloquemo-nos no lugar dos pais dessa menina. Temos frequentado a igreja e esta é a hora do testemunho. Jesus morreu para nos salvar. Não hesitou em dar-se de corpo inteiro na cruz. Então, estão nos pedindo apenas os rins do nosso filho. Não respondamos à vontade de Deus com revolta. Estou sofrendo tanto quanto você. Quando você viajava, o Léo era minha companhia naquele casarão. Sei dos seus sentimentos de pai, mas em nome da minha dor de mãe, peço-lhe que não se oponha. Ante os argumentos de Maria Rita, que entre mentes iluminou as faces em que as lágrimas não cessavam de escorrer, Bonifácio entrou em prolongado mutismo. Por cerca de 15 minutos, o médico esperou, sem nada dizer, que aquele pai enlouquecido de sofrimento se manifestasse. Ao cabo desse tempo, em voz baixa, como quem efetuava a derradeira tentativa, o especialista perguntou: E então, o que decidimos? Tomando as mãos de Maria entre as suas, com abundante pranto a saltar-lhe os olhos, que em vão tentava enxugar, superando-se, Bonifácio respondeu: Doutor, o senhor ouviu a minha esposa. A minha opinião é diferente, mas ela tem razão. O Léo não recusaria se expor com o propósito de salvar alguém. Se eu ofendi, o senhor me desculpe. Ainda não estou acreditando em tudo isso. Penso que Deus, como fez com Abraão, está querendo nos testar. Ele nos devolverá nosso filho. Prepare os papéis, doutor. O senhor tem o nosso consentimento. Então respondeu o médico, respirando aliviado: preciso andar depressa. Provavelmente operaremos a noite inteira. E chamando 2 outros médicos residentes para que fizessem companhia aos pais de Leonardo, enquanto a administração do hospital preparava um termo de doação, o hábil cirurgião correu à sala onde o corpo de Leonardo começava a ser preparado para o sepultamento do dia seguinte. No plano espiritual, narrei de forma sucinta o que me era dado observar, não sem antes esclarecer que a nossa presença no recinto hospitalar nos era facultada pelas credenciais do Dr. Odilon, que, onde estivesse, era tratado com extremado respeito pelos que lhe identificavam uma condição de servidor do Cristo. Semiconsciente, Leonardo, completamente liberado do corpo, era amparado por um senhor que lhe dizia: Leonardo, veja, sou eu, seu avô Arthur. Tranquilize-se, precisamos conversar. Vovô Arthur? Redarguiu o rapaz espantado. Mas o senhor já morreu. Léo, a morte é uma utopia. Morrer é tomar consciência maior de si mesmo. A morte nos desperta
para aquilo que somos. Acalme-se. Capítulo 43, o desapego de Leonardo. Fazendo uma pequena pausa, o avô do rapaz, já observando imensa movimentação na sala cirúrgica, explicou para ele: Leonardo, apesar do óbito declarado, devido às consequências inevitáveis da colisão entre os dois veículos, o seu desenlace ainda não se consumou completamente. De certa forma, o seu corpo espiritual permanece imantado ao corpo físico. Sim, vovô, disse o jovem. Eu não me sinto como se estivesse morto. Para mim, o meu corpo de carne ainda está comigo. Sinto dores nas pernas e tenho a cabeça pesada. Tenho a impressão de que fui anestesiado para uma cirurgia. Onde estão meus pais? Estão no hospital. O processo desencarnatório é este mesmo, com algumas ligeiras alterações de espírito para espírito. Alguns quase que de imediato são tomados por invencível torpor. Em outros, o fenômeno da chamada sonolência pós-morte acontece a posteriori. Mas não é propriamente sobre o que desejo conversar com você, Leonardo. O moço desencarnado, que havia sido acomodado pelo avô numa poltrona, não estava completamente lúcido, mas despendia enorme esforço para conter-se. Preciso dizer a você, Léo, prosseguiu o Sr. Arthur, que a sua mãe e o seu pai autorizaram os médicos a transplantarem um de seus rins para o corpo de uma menina que está correndo risco de vida. Algo surpreso, o rapaz indagou: Mas e as consequências para mim? Nenhuma, meu filho, nenhuma. Trabalharemos em conjunto para que você nada sinta em termos de repercussão no momento em que os cirurgiões do hospital extirparem os seus rins. Nós o faremos dormir. Os médicos do nosso plano providenciarão para que você nada sinta e nada veja. Poderei sentir alguma dor ou me farão falta os órgãos em questão? Com a nossa intervenção, repetimos, você não experimentará qualquer incômodo. Quanto aos órgãos que os seus pais deliberaram doar, evidentemente que não lhe farão falta. Você os tem íntegros e em pleno funcionamento em seu corpo espiritual. Caso os seus pais não tivessem tomado a referida resolução, afirmando que você, se pudesse opinar de viva voz no assunto, concordaria, os rins, como os demais órgãos do seu corpo físico, em poucos minutos estariam completamente deteriorados. No entanto, questionou Leonardo, franzindo o senho, você necessita mentalmente desapegar-se, consentindo que os médicos da Terra retirem os seus rins sem nenhum problema. Muitos casos de rejeição no transplante acontecem porque os espíritos que se veem na contingência de efetuarem a doação de seus órgãos sem a devida anuência os impregnam de vibrações possessivas. Quando não os envenenam com o seu sentimento de posse, passam a acompanhar a pessoa que foi transplantada, transformando-se em obsessores que reclamam de volta o que imaginam ainda lhes pertencer. Olvidam que dentro de poucos dias nada mais restará de forma transitória que animaram.